quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Boa tarde, meus irmãos. O Senhor Jesus abençoa cada um de vocês aqui presentes, que se esforçaram para poder estar aqui nesse primeiro dia do mês de junho, primeiro domingo do mês, de Santa Ceia. Que Deus abençoe a todos. E Deus abençoe os irmãos através da internet. Que cada um seja ricamente abençoado por Deus. Deus abençoa todos vocês. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 21, 42 e Romanos 8, versículo 11. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Romanos 8, versículo 1. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Eterno e soberano Deus, que nos dá força no físico, no espírito e fortalece a nossa alma. Pai Celestial, nos dê graça, toma esse pouco de pó nas tuas mãos, enquanto nos esforçamos um pouco, Pai, para falar essas verdades eternas, e que teus filhos sejam ricamente abençoados aqui nessa tarde. E se tem mais algum dos teus filhos que estão vindo, Senhor, os guarda, Senhor, nesse caminho, e dê a graça, a bênção para cada um, o batismo do Espírito Santo, selando a alma de cada eleito predestinado que aguarda o arrebatamento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Poder assentar. Nossos parabéns, para nosso irmão Ícaro Carvalho, ali da cidade de Tapetinga. Deus abençoe, irmão Ícaro. E a gente quer te parabenizar pela tua formatura, Irmão Ícaro se formou em biomedicina. Deus abençoe, irmão Ícaro. Eu sempre que digo a todos os jovens, não somente os jovens, hoje até as pessoas já com idade avançada ainda procuram estudar, E ontem eu abracei um jovenzinho lá em Bom Jesus, filho do irmão Joaquim, e disse para ele: vai estudar. Se você não for estudar, vai plantar maçã. E se você estudar, você vai supervisionar quem planta. O irmão Joaquim trabalha na plantação de maçã ali em Bom Jesus. Então, a gente incentiva todos, para que vocês estudem, se formem, e incentivo meus filhos. E o estudar é bom. É bom ter uma profissão,
E nós temos que incentivar os nossos filhos, nossos netos. Então, parabéns, irmão Ícaro, né? Que Deus assim ricamente te abençoe. Né? Irmão Ícaro já é filho de um professor, irmão Sérgio Carvalho. E a família que gosta de estudar, são músicos também. Esse mês no dia 12, estaremos aí em Tapetinga, na Bahia, para estar junto com vocês. Deus os abençoe ricamente. O nosso tema, quero falar um pouquinho, nessa tarde, é a ressurreição. E nós sabemos que tem duas, tem a primeira ressurreição e tem a segunda ressurreição. Mas o que é ressurreição? Na Bíblia, ressurreição significa o ato de voltar à vida depois de ter morrido, né? Ou seja, o retorno de um corpo ou espírito ao estado de vida. É a ideia de voltar e viver e se erguer novamente da morte. Jesus disse em São João 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. Agora, por que ele disse a Nicodemos a necessidade de um novo nascimento? O novo nascimento ali não está se referindo ao batismo nas águas, está se referindo a um nascimento espiritual, né? E a carta aos Romanos que nós lemos aqui, no capítulo 8, versículo 11, São Paulo disse que se o Espírito que daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em vós, ele vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Nós sabemos que se nós partirmos dessa vida, nós sabemos que há uma primeira ressurreição. Mas se você não tem o Espírito do que ressuscitou a Jesus, você não vem na primeira ressurreição. Que a primeira ressurreição é a ressurreição da vida. A segunda é a do juízo. A segunda é a da morte. Então, o Espírito que habitou em Cristo, que levantou a Cristo, esse Espírito tem que estar em você. Você tem que receber o batismo do Espírito Santo na sua alma. Por isso Jesus, quando falou com Nicodemos, Nicodemos parecia uma criança. Ele diz, como pode eu, um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer pela segunda vez? Jesus estava falando de um nascimento espiritual. Era uma nova mensagem, era uma nova era, era um novo dia. Nicodemos estava vivendo na era passada, ele estava vivendo na era de Moisés, ainda oferecendo sacrifício, esperando o Messias, quando o Messias já estava ali com uma nova mensagem, a mensagem da vida eterna. Eles não entravam mais, né? Até Jesus chegar eles entravam, mas depois que Jesus chegou, aquela mensagem de Moisés já não tinha mais valia, né? Era a mensagem do dia. Jesus é a videira verdadeira, a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é a ressurreição e a vida. Por isso ele disse para os discípulos, quando ele subiu aos céus, ele disse, descei para a cidade. Ele disse, vocês não saiam de lá até que sejam revestidos do poder. Eles não podiam nem pregar se eles não tivessem o batismo do Espírito Santo. Eles foram proibidos de pregar até que recebesse o batismo do Espírito Santo. Agora, você sabe quando você recebe o Espírito Santo. É como uma mulher quando está grávida. Ela sabe que está grávida. Nem o marido sabe, mas ela sabe. Agora, quando você recebe o Espírito Santo em sua vida, você sabe que você tem. Vamos ler alguns pontos aqui da mensagem do irmão Branham. Israel é a igreja, segunda parte. Não é de se admirar, 79. Não é de se admirar que eles tenham dito, enterre-me na Palestina. Olha, eles sabiam que a ressurreição aconteceria na Palestina. Eu estava lendo ainda quando eu cheguei aqui, José, Gênesis capítulo 50, versículo 25.
José chamou os seus irmãos e fez eles jurarem. Olha como é que ele diz: e José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Olha, José, governador do Egito, poderia escolher a melhor pirâmide para ele ser sepultado, o melhor sepulcro. Mas ele disse: não, coloca os meus ossos num caixão e vocês um dia vão sair daqui. Veja, aí passou-se 400 anos. E vocês levem os meus ossos para a Palestina. Mas por que enterrar na Palestina? Agora, José era profeta. José sabia que eles iam sair dali. José profetizou o Êxodo. José sabia que o Cristo viria. Ele sabia que haveria uma ressurreição e seria na Palestina. Jó também sabia disto. Então ele disse: vocês peguem os meus ossos, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E você lendo o livro do Êxodo, quando Israel estava saindo do Egito, aquela mensagem durante 400 anos foi soada aos ouvidos dos filhos de Israel. Primeira coisa que eles fizeram foi pegar os ossos de José para levar para a Palestina. Porque a ressurreição seria na Palestina. José, como profeta, sabia. Agora veja Abraão. Abraão comprou uma caverna, a caverna de Macpela, para enterrar Sara. Jacó, quando ele morreu, eles levaram o seu corpo para enterrar na Palestina. Por quê? Porque a ressurreição seria na Palestina. O irmão Brana disse que Adão viajou, caminhou já velho e morreu no Monte Caveira, lá na Palestina, no mesmo lugar que Jesus Cristo, no qual ele prefigurava, ia morrer. Por isso que quando Jesus morreu, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E somente saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Eles ressuscitaram. Abraão, Jó, Jacó, Isaac. Agora, como levavam a sério isto aí? Eles apareceram a muitos. Depois da ressurreição de Jesus, eles apareceram a muitos. Vejam, a fé. A fé. Porque a mensagem que trazemos é para despertar essa semente de vida eterna que está dentro de você. Porque muitos de nós estaremos vivos aqui. Quando der a ressurreição, nós seremos mudados. Mas muitos de nós, talvez amanhã, vamos para o outro lado. Muitos de nós amanhã. Hoje mesmo eu fui a Sapiranga, porque o irmão Vicente, muitos de vocês aqui conhecem, ele está em um estado muito crítico, saúde debilitada, e ele pediu que ele queria reconciliar. E a filha dele me mandou um áudio e disse: pastor, eu não sei, é somente se eu chegar aqui, conversar com ele, orar, reconciliar ele. Ele só está esperando, talvez, para poder partir. Então, muitos de nós estaremos aqui vivos, mas muitos já partimos. Agora, com qual fé você aí, através da internet do outro lado, você vai partir? Com a fé na Assembleia de Deus, crendo em Pai, Filho e Espírito Santo? Essa não te tira do sepulcro na primeira ressurreição. Com a fé metodista, batista, não, com a fé na primeira e segunda etapa, não te tira do sepulcro. Eu vou mostrar a você aqui pela mensagem, pela Bíblia. José fez os seus irmãos jurarem
que não deixaria seus ossos ali, porque no Egito não tem ressurreição. O Egito é um tipo das denominações. Não há primeira ressurreição. O irmão Bruno disse, não importa que você seja uma pessoa boa, faça caridade, seja uma mulher de oração, um homem de oração, um pregador que tenha ganhado milhares de almas para Cristo, não importa. O importante é onde você é sepultado. José foi governador, foi profeta, mas se ele fosse sepultado no Egito, ele não vinha na primeira ressurreição. Quando Jesus morreu, ele não ia ser despertado no Egito. Se ele fosse deixado no deserto, ele não seria despertado. A ressurreição era na Palestina. Então disse o irmão Brana: eles sabiam que a ressurreição aconteceria na Palestina. Agora, nós, de 7 eras da igreja, aonde é a nossa primeira ressurreição? Às vezes vem isso no coração da gente e a gente pergunta por quê. E a resposta está na mensagem. É a sua fé. Eu não posso decidir por você. Você tomou sua decisão, é a sua fé. Se aquela fé não te levantar, foi você que escolheu. É como uma semente. Você planta, ela morre, mas se tem vida, ela ressuscita. A ressurreição é como uma semente que é plantada. Portanto, hoje, irmão, você pode ter o que quiser, toda a velha e fria religião formal que você quiser, mas sepulte-me em Cristo, pois aqueles que estão em Cristo, Deus trará consigo na ressurreição. Diga o que você quiser e chame isso de fanatismo, o que você quiser fazer, mas apenas deixe-me ficar nele. Pois aqueles que estão nele sairão da sepultura na ressurreição. Sepulte-me em Cristo. Você sabe que nós estamos em outro dia, nós não estamos na era de Laodiceia. Nós estamos vivendo na era da noiva. E o profeta disse: Senhor, sepulte-me em Cristo. Agora, o que é Cristo? Ao nascer do sol 202, Cristo é os selos que foram revelados. Nos selos estão os mistérios revelados. O novo nome, a mensagem de uma só pessoa. Essa é a sua fé de hoje, para te trazer na primeira ressurreição. A fé dos dias de Lutero era na justificação que vai trazer eles na primeira ressurreição. Apesar que eles já tiveram uma ressurreição potencial. Quando o Senhor veio em 1963, em 28 de fevereiro, que aqueles 7 anjos apareceram, foi fotografado, ele desce, de acordo com 1 Tessalonicenses 4:13, com alarido, voz de arcanjo e trombeta. Ali houve potencialmente uma ressurreição de todas as eras, porque ali estavam todos os mensageiros, representando os santos de sua era, que creram em sua mensagem. Potencialmente, a mensagem do selo da Páscoa, o irmão Brando disse, houve uma ressurreição potencial. Veja que aquilo estava dentro de José, Palestina. Aquilo estava dentro de Adão, a Palestina. Ele e Eva viajaram para ali. Aquilo estava dentro de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará de sobre a terra. Estava dentro dele. Tem que estar dentro de você também. Tem que estar dentro de mim também. Porque Cristo, que é Cristo, os selos revelados, é onde eu estou sepultado. Se amanhã Deus leva um de vocês, através da internet também, vocês saibam
que vocês foram sepultados na fé dos 7 trovões. E a fé dos 7 trovões não te deixa na sepultura. Naquele momento, a fé dos 7 trovões te traz com um novo corpo para encontrar os seus irmãos aqui. Então ele disse na mensagem para que foi dado o Espírito Santo. A não ser que o homem nasça de novo, ele não pode de modo algum entrar neste reino. Mas nascer como, pastor? Da mensagem da hora. Porque o novo nascimento é uma revelação na mensagem do dia, na mensagem da hora. Sepulta-me aqui, Senhor. Sepulta-me nesta fé, Senhor. Aquela fé que João semeou, comeu o livrinho, profetizou outra vez. A vocês aí da África que me escutam, aí na Romênia, aí nos Estados Unidos, em Portugal, você tem que nascer, fazer morrer a si mesmo, atravessar o Jordão. Então veja que a igreja incrédula foi sepultada no deserto e não houve ressurreição para eles. Não houve ressurreição para Coré, Datã, para Abirão, não! Nem para Cã. Tinha muitos corpos na Palestina. No dia que Jesus morreu, mas só os santos que esperavam, desde Adão, é que levantaram. Tinha muitos corpos. A família de Judas estava enterrada ali. A família de Acabe estava enterrada. Mas só veio os santos que esperavam a ressurreição. Jesus disse ao ladrão da direita: hoje tu estarás comigo no paraíso. A festa é hoje. A ressurreição é hoje. O rapto é hoje. Não tem esse negócio para amanhã, para depois. Não, é hoje. Então, vamos mais um pouquinho. Deus, ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na simplicidade. Então, como é essa ressurreição? Essa primeira ressurreição? Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, não tem poder a segunda morte. É simples. Será algo muito simples. Ele disse aqui, agora, 374, Deus em simplicidade. Agora vocês veem como os mestres idealizaram isso? Eles têm quadros. Eles mostram 10 milhões de pessoas subindo aqui, todos metodistas, se é um pregador metodista. Se é um pregador pentecostal, todos os pentecostais vindo, não chegará nem perto disto. Pelo que eles pregam, só sobe os pentecostais, outros só os metodistas, mas não é assim. A fé metodista não te traz na primeira ressurreição, nem a fé pentecostal. Não, é uma fé de 90%, tem que ser uma fé de 100%, é Cristo. É os selos, é a mensagem revelada desse dia. Nem a fé no tabernáculo Brana te traz. A fé no tabernáculo da fé. Nenhum tabernáculo. Nem o tabernáculo Sapucaia, nem o de Caxias, de parte alguma, te dará fé para rapto. A fé para o rapto está nesses 7 trovões revelado. Ele disse, talvez saia um de Jeffersonville, simplesmente alguém desapareça e dirão, bem, você nunca. Os demais sairão, os demais não saberão. Haverá um que sairá da Geórgia, estão vendo? Haverá um que sairá na África.
e digamos que haveria 500 pessoas vivendo que irão na translação. Já pensou um da África? Ele está dizendo, de repente, é um da África, um da Europa, um do Brasil. E o irmão Brana disse, foi este um de Jeffersonville, sou eu. E aí é onde você briga com você mesmo. Se é este um de Sapucaia, sou eu. Se é este um, irmã Helena de Alvorada, sou eu. É a fé que remove montanhas. Olha, você foi sepultado com a fé dos 7 trovões. Não fica ali na sepultura, sai. É só o chamado alto. É só o sol sair para ela arrebentar os torrões e sair aquelas folhinhas. Isso é a ressurreição. Agora, a igreja. Agora, esse não é o corpo da igreja. Esta é a noiva. Essa não é a igreja, esta é a noiva. A igreja são milhares de milhões. Mas a noiva não. A noiva é Enoque. A igreja é Noé, 8 vezes maior do que a noiva. É a igreja. A igreja é essa multidão que você vê aí. Mas a noiva é Enoque, que anda com Deus. Enoque não constrói arca. Não, Enoque constrói pirâmide. Pirâmide começa com fé, termina em amor divino. O fim da arca é um homem bêbado. Você já viu o fim depois do dilúvio? A noiva não está representada em Noé, nem na arca, mas em Enoque, antes do dilúvio, antes da grande tribulação que ela sobe. Então disse o profeta, a igreja subirá aos milhares, mas isso é na próxima ressurreição. Eles não vivem pelo espaço de 1000 anos, estão vendo? Mas a noiva, se 500 pessoas deixassem a terra nesse exato minuto, o mundo nada saberia acerca disso. Aí você ouve falar do pastor que tem 20 mil membros, 15 mil membros, 30 mil membros. E o irmão Brana disse, se tivesse 500 pessoas, que seriam tipo da noiva, as 500 esposas de Davi. Davi teve 500 esposas, Davi foi um tipo de Cristo. E se você ler a mensagem Estreita é a Porta, nos dias do irmão Brana ele disse, eu duvido que subirá 1/2 dessa geração. Essa é a condição que estava a igreja nos dias do irmão Brana. Quando ele falou da criação dos esquilos, Caimã, Mose disse, isto é verdade, pura verdade. Ele disse, peça o que queres, mesmo que seja $1 milhão. Os irmãos estavam com ele, seus amigos, duvidaram. Perguntaram para ele lá fora, o senhor falou em $1 milhão? Se ela pedisse, mas como aqui nesse mato? Ele disse, eu não lembro o que falei. Ela pediu a salvação dos filhos, e ele disse, eu os dou. E eles que estavam zombando lá fora, uma mão os trouxe para dentro, se arrependeram, e se entregaram a Cristo. Veja, aqueles que andaram com ele, como aqueles que andaram com Jesus, se escandalizaram nele. E agora, esse dia, quando a ressurreição está em Apocalipse 10, 8-11. Há uma voz, há uma fé, há uma mensagem. O que é que eu quero me unir com um grande grupo de ministros? De 100, de 200, 1000 ministros. A ressurreição não está ali. São muitas ideias diferentes. Deus não trata com grupo. Deus trata com o indivíduo. A noiva é diferente. Jesus disse, estaria um na cama,
Eu tomarei um, deixarei um. Olha, irmã, você que está incrédula. Ele vai levar seu marido e você vai ficar incrédula. Olha, meu irmão, ele vai levar sua mulher e você vai ficar. Né? Você está duvidoso. Né? Você não se firma. 2 estarão numa cama, um é tomado, outro é deixado. E ele continua dizendo, e isso é à noite. Estariam 2 no campo, do outro lado da terra, eu tomarei um e deixarei um. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pense, tudo se dará do modo mais habitual possível. Uma mensagem fanática passará. Uma mensagem fanática. E de repente, este ministro indo para algum lugar, ele nunca mais voltou. Pensamos nessa mensagem fanática. Ele subiu com um novo nome. Ele não se chama mais Jesus hoje. Ele se chama Brana. Pensamos nessa mensagem fanática. O Cordeiro saiu do trono, não há mais intercessão. Pensamos nessa mensagem fanática hoje. Pense. O 7º selo é Brana. Os 7 trovões que soaram no quarto. B-R-A-N-H-A-M. Pense. A mensagem fanática, uma só pessoa. Pense nessa mensagem fanática, aperta o play. É uma mensagem fanática. É a mensagem da primeira ressurreição. É a mensagem que tem vida. Não dá vontade de você gritar? Saltar? Hein? Ele provavelmente foi à floresta caçar. Ele simplesmente nunca mais voltou. É um tempo que o mundo está se acostumando com desaparecimento, com sequestro. Sumiu. Daqui uns dias, você se acostumou. Sumiu o pastor. Foi sequestrado. Deram fim. Assumiu a irmãzinha ali. A vizinha vai dizer, é normal isso aí. Semana passada eu escutei na TV também que tinha subido uma criança e nunca mais viram. E tem gente sumido faz 20 anos. Vocês vão se acostumando. Então ele disse aqui, e esse indivíduo foi a algum lugar. Sabe o que aconteceu? Creio que aquela jovem, ela deve ter sido sequestrada em algum lugar. Vocês sabem, alguém pegou aquela moça e a violentou, provavelmente a jogou no rio. Ela não estava com ninguém, a metade disso, 99 de cada. Posso dizer que 1 em cada 100 milhões chegará a saber acerca disto. O rapto será tão simples. A primeira ressurreição virá os santos de todas as eras. Virão milhares de milhares. Quem verá eles? Você, eu. Vai desaparecer pouca gente. Haverá pouca gente que vai crer nessa mensagem fanática na terra. Veja, a não ser alguém que seja familiarizado com ela. A moça desapareceu, ora, não consigo entender. Ela nunca se ausentou assim, não. E quando diz os sepulcros se abrirão, como se abrirão o sepulcro? Quando eu não tenho tempo para entrar nisso no que eu queria. Vou te falar disto, vejam, apenas para lhe mostrar a simplicidade de Deus. E esse cálcio, potássio e tudo mais, quando tudo que está em você de materiais só dá uma colerada, isso mesmo. E o que isso faz? Volta a ser espírito e vida.
Deus apenas fala e o arrebatamento vem. Não vai lá, e os anjos descem, abre os sepulcros com paz, tira uma velha carcaça morta aqui. Que é isto? Ela nasceu em pecado para começar, mas uma nova, feita em sua semelhança. Vocês sabem, estão vendo? Se tivéssemos isto, nós morreríamos novamente. A ressurreição não é assim. Não, a ressurreição vem de cima. Veio os corpos teofânicos de cima. Abraão, Isaac e Jacó estavam no paraíso de baixo, mas o paraíso foi levado para cima. Quarto selo, o profeta disse, eles virão de cima. Porque potencialmente eles já estão ressuscitados. E quando um de nós se formos, já estamos ressuscitados potencialmente. Então ele disse, será um segredo isto. Olha só. Porque ele disse que viria como um ladrão de noite. Ele já falou isso do arrebatamento. Então os juízos cairão. Pecado, pragas, enfermidade e tudo mais. E as pessoas clamarão para a morte, levá-la na ocasião do juízo. Senhor, por que esse juízo está sobre nós? Quando disseste que haveria um arrebatamento primeiro. Essa é a igreja fazendo a pergunta para Deus. Porque a noiva já foi. Oh, meu Jesus. Ele dirá, já veio, e não o soubeste. Está vendo? Deus ocultando-se em simplicidade, como Enoque. Andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou. E Noé deu falta de Enoque. Ele andou 500 anos com Deus, e Noé deu falta. E disse, é hora de apressar essa arca. Não é um tipo dos judeus. Você vê que a atenção do mundo hoje é para a Palestina. Por quê? Surgirão 2 profetas da Palestina. Os profetas dentre os gentios já foram tirados. Esse é um tempo. Quando você não tem profeta, vem sonhos. Deus começa a te dar sonhos. Não foi isso que Deus fez? Deu sonho para José? Porque não tinha profeta. Estamos além de qualquer sombra de dúvida. Nós estamos esperando uma ressurreição daqui a 20 anos. Potencialmente já aconteceu. O viver para cada um de nós é Cristo. O apóstolo São Paulo encarou a morte, sabendo que no outro dia ele seria decapitado. E ele disse, morte, onde é que está a tua vitória? Onde está a tua vitória? Porque os apóstolos, eles pregaram a ressurreição durante 7 eras da igreja. O mundo ficou sabendo que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Nós estamos seguros, a nossa fé está firmada ali. Nós também ressuscitamos, porque aquele Espírito dele está em nós. Nós não podemos ficar lá. Não. Nos colocam ali na sepultura, nós sairemos naquele momento. Você não fica ali. O corpo desce, mas você vai para a 6ª dimensão, mais perto de Deus. Essas 3 dimensões estão longe de Deus, que está na 7ª. Mas quando você chega na 6ª, você está mais próximo dele. Pai Celestial, Deus Criador de todas as coisas, muito obrigado pelo Espírito Santo. Muito obrigado pela revelação, por esta segurança, Pai, de ser parte da primeira ressurreição, que vem através da fé dos 7 trovões, que é a fé de arrebatamento. Abençoa os teus filhos aqui presentes através da internet. É o que nós te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.